Olá, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui de volta gravando mais um vídeo. Amo essa interação, amo essa troca. Sei que demora bastante para sair os vídeos, mas continuo intercedendo aí que breve isso vai melhorar. E hoje eu queria continuar um assunto que foi postado mais cedo. Se você não viu sobre Gideão, corre lá que ainda dá tempo, para você entender o que a gente vai falar aqui, tá bom? Já peço perdão por barulhos externos. Tô gravando aqui na cozinha da minha casa. Foi inesperado. Falei, preciso gravar, preciso compartilhar sobre esse assunto. Então já te peço perdão por cachorro latindo, moto passando. Não foca nisso. Eu sei que talvez se concentrar, eu sei talvez para pessoas que têm TDA é difícil, mas tenta focar aqui no assunto que a gente vai conversar. Tá ok? Vamos lá. Mais cedo foi falado sobre Gideão e os 300, e como Deus fez a limpa de homens para que o povo de Israel obtesse vitória sobre os midianitas. Deus convoca Gideão, enche Gideão do espírito dele. Gideão pede uma confirmação para Deus e Deus confirma que aquele povo teria vitória. Entretanto, Deus alerta Gideão: tem gente demais, Gideão, vamos dar uma reduzida aí. Deus reduz, tira um povo dentro de um outro povo. Aí Deus continua achando gente demais perto de Gideão. Deus faz toda uma estratégia. Vocês podem ir lá em Juízes ler sobre isso. Deus faz toda uma estratégia. Tira esse povo que sobrou mais um pouquinho e sobram 300 para lutarem. 300 para irem para a peleja. E foi feita a reflexão, né? Como eu disse, você pode ir lá conferir se você não viu. Só que ao longo do dia, essa palavra ainda continuou falando comigo. Na verdade, Gideão tem falado muito comigo a semana inteira. Em certas partes ali da palavra, Deus fala com Gideão que tem gente demais. Isso me chamou a atenção. Por quê? A gente ouve muito sobre o vazio existencial. Não sei se você já ouviu esse termo. Tô sentindo um vazio. Ou quando a gente vai pregar, a gente fala que nós éramos vazios, sem a presença de Deus. Pessoas que estão sofrendo algum transtorno de humor falam sobre isso. Só que hoje eu quero conversar com você sobre os excessos. Assim como o vazio, o excesso também é prejudicial à nossa saúde mental, física e espiritual. Deus fala para Gideão: tem gente demais ainda, Gideão. E será que a gente também tá com excesso de pessoas na nossa vida? Será que realmente a gente tem tanto amigo assim? Lembra lá do tempo do Facebook, quando era bem usado, que as pessoas tinham 5 mil amigos? No Orkut, quando era cheio de amigos, botava assim, lotado. O pessoal que é da minha geração aí de 90, pegou essa época ainda aí. Não tô nessa sozinha, não. Agora é seguidor, né? Mas na nossa época era amigos. Lembra quando a gente era adolescente, fazia questão de estar cheio? Não tô generalizando, teve gente que realmente era um pouquinho mais reservada, mas eu era uma adolescente e gostava de socializar. Então, eu quero que você pense comigo sobre como a gente queria estar rodeado de amigos, a mesa lotada de amigos, como a gente se diminuía para caber naquele grupo social, como que a gente fingia que gostava de coisas, falava, pegava os trejeitos para fazer parte, para se sentir parte de um lugar. E aí, quando a gente dava por si, quando precisava realmente, percebíamos que um ou dois estavam do nosso lado. E olhe lá se a gente tivesse sorte. Então, eu começo a me pensar. Fiquei pensando, fiquei refletindo e falando com Deus. E nós reclamamos tanto que tem pessoas saindo demais da nossa vida, tem fases que a gente tem que viver, tem transições que a gente fala, nossa, tem gente saindo da minha vida, por que essa pessoa saiu, por que essa pessoa saiu, por que tá acontecendo isso? E eu quero te dizer que às vezes é Deus. É Deus fazendo uma limpa. É Deus reduzindo o excesso. Porque tanto como não ter nenhum amigo é algo
um pouquinho assustador, é um pouquinho preocupante. Os excessos também de pessoas na nossa vida também pode ser prejudicial. O que você está falando, Taneca? Eu tenho que ser antissocial? Eu estou falando que nessa passagem Deus nos mostra realmente que a qualidade supera a quantidade. Então quando a sua mãe fala, olha, não importa a quantidade, importa a qualidade das pessoas que estão do seu lado. É sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que Deus está falando com Gideão. Para ele não é importante a quantidade de pessoas que estariam ali, e sim a qualidade delas, porque ele fala que os covardes não eram para estar ali, os covardes seriam eliminados. Então, tem pessoas que não vão conseguir realmente estar em algumas batalhas e algumas guerras da nossa vida, porque elas não vão ir por nós, e muito menos para nós. Elas vão acabar nos deixando no meio da arena, no meio da batalha, e Deus compreende como isso tem impacto na nossa vida. Então, eu venho falar para você que esse sentimento de solidão que está se aflorando dentro de você, que o problema é você, que as pessoas estão indo embora, eu quero que você pense com uma perspectiva que talvez seja Deus fazendo uma seleção de quem realmente necessita estar do seu lado, quem realmente precisa estar nesse seu momento, nessa sua batalha, nesse seu processo, nessa sua transição. E abro mais, vamos pensar um pouquinho além de pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre excessos da nossa vida. Assim como o vazio existencial que faz a gente ficar apática, achando que não está sentindo nada, o excesso emocional, o excesso de emoções, também é um pouquinho prejudicial. Aquelas pessoas que sentem muito, muita raiva, muita tristeza, muita mágoa, muita alegria, né? Aquela pessoa que sempre tá bem, isso a gente sabe que é uma mentira, que nós temos fases. E isso é tão prejudicial quanto o vazio. Então hoje, basicamente, eu quero falar com vocês sobre os perigos dos excessos na nossa vida. Deus nos manda dar uma averiguada, dar uma passeada na nossa casa espiritual, emocional, e perceber aonde estão os excessos. O que está demais? Será que realmente a gente é rico ou só tem dinheiro? Será que realmente a gente sabe muito ou só conhece muito a letra? Será que realmente a gente canta muito? Será que realmente a gente é um grande adorador? Ou só tem afinação? Será que realmente nós precisamos de tudo isso que está demais na nossa vida? Será que realmente esse armário que está cheio de roupa que você não usa, que está etiquetado, tem que ficar assim? Será que talvez esses teus sapatos que não estão cabendo mais na sapateira, não está cabendo mais debaixo da cama, estão ali? Será que realmente esse excesso de mágoa tem que continuar aí? Será que realmente esse excesso de arrogância, esse excesso de achismos, esse excesso de interpretações, esse excesso de questionamentos, os excessos, será que eles realmente estão nos fazendo bem? Será que não chegou a hora que, para vencermos as batalhas que tanto lutamos, a gente precisa dar uma reduzida? A gente precisa dar uma averiguada para saber o que precisa sair primeiro? O que está sobrando? O que está exagerado na nossa vida? Hoje Deus fala contigo. Hoje Deus fala comigo. Preste atenção nos seus excessos. Preste atenção no excesso de futuro, te causando várias ansiedades. Preste atenção no excesso de passado, te causando diversas tristezas. Preste atenção no excesso de presente, te ocasionando desleixo com coisas que você deveria pensar, com coisas que você deveria se preocupar. Só se vive uma vez. Não, o excesso de presente também não é tão legal. Você precisa ter planos, precisa planejar.
Será que o excesso de ciúmes, disfarçado de proteção, disfarçado de muito amor, o que está em excesso na sua vida? O que está exagerado? O que está demais? Hoje Deus faz essa pergunta para você. O que está faltando para a gente peneirar isso? Para a gente abrir mão de coisas, para a gente deixar Deus agir na nossa vida? Porque o decreto já estava dado, a confirmação já estava ali. A vitória era do povo de Israel, mas ainda tinha muita gente. O decreto já está sobre nós. A vitória está garantida para nós. Mas temos que nos atentar aos excessos. Então, será que não está na hora de você saber se você realmente tem amigos ou só muitas pessoas? Será que não está na hora de você olhar ao seu redor e ver o que realmente você necessita? E ver o que realmente é necessário, ver o que realmente tem que estar ali? Hoje é noite de nós limparmos os nossos excessos. Deus está falando com você. Se pelo menos uma pessoa for tocada, se pelo menos uma pessoa saber que é Deus falando, se pelo menos uma pessoa sentir o chamado interno do Espírito Santo, esse vídeo já valeu a pena. O café é para isso. O café é para que juntos e juntas podemos achar soluções cabíveis, soluções funcionais e soluções realmente que nos levem para perto do nosso Deus. Essa reflexão que eu queria dividir com vocês. Espero que o Senhor continue falando grandemente como falou comigo. Eu já estou nesse processo dos excessos, porque não adianta nada eu estar aqui falando a beça se eu não praticar aquilo que eu falo. Não é verdade? Então, que hoje seja uma noite, seja uma terça-feira em que nós vamos fazer uma faxina e vamos também retirar os excessos. Excessos nos impedem de achar aquilo que a gente tanto procura. Os excessos sufocam a concretização dos decretos de Deus na nossa vida. Será que tem gente demais falando no teu ouvido e é por isso que você não consegue escutar a voz de Deus? Pensa um pouquinho sobre isso. E para você que está vivendo o vazio existencial, está vivendo uma crise existencial, eu falo contigo. Às vezes o vazio, ele nos dá a possibilidade de visualizar tamanho, espaço e conseguir projetar e arquitetar novas decorações. Consegue fazer nós percebemos aonde cada coisa tem que ficar. Qual o lugar de cada objeto, qual o lugar de cada pessoa, qual o lugar de cada coisa. Às vezes o vazio vem para nos mostrar aquilo que está desorganizado na nossa vida. Nem todo vazio vem para te destruir. Às vezes o vazio pode vir para fazer você projetar mais, para você arquitetar melhor. Pensa sobre isso. Deus abençoe sua vida. Precisa de oração? Manda mensagem aqui no inbox. Estamos dispostos a te ouvir. Queremos sentar, ouvir a tua história, ouvir aquilo que precisa e mais do que isso. Estamos aqui juntas para orar, para interceder e para cantar o hino da vitória com você. Tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.